Nós estamos começando a lição número 20 e nós vamos começar a estudar sobre Jesus Cristo. Na verdade, nós estamos estudando sobre Jesus. Quando se estuda sobre o corpo, sobre discípulos, sobre a vida da igreja, estamos estudando sobre Jesus. Mas a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que veio a essa terra e se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz, o propósito disso, ele como centro da nossa vida, centro do nosso amor. É impossível sermos mesmo discípulos de Cristo se Jesus não é o centro do nosso amor, do nosso interesse, do nosso relacionamento, do nosso desejo, da prioridade da nossa vida. Quando nós entregamos dízimos no altar do Senhor, nós não estamos entregando apenas dinheiro, nós estamos dizendo, Senhor, Tu és o centro da minha vida. E eu quero expressar isso com o que tenho de primícias, do meu tempo, da minha energia, do meu esforço. Então nós cultuamos a Deus com nossos dízimos. Da mesma forma, quando nós cantamos, nós estamos declarando, Jesus, Tu és tudo que eu tenho de mais maravilhoso. E eu quero viver essa emoção, essa consciência, essa convicção, mas também essa realidade espiritual todos os dias da minha vida. É uma decisão. Eu decido, eu quero isso para mim. Por isso nós estamos estudando um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, que é a revelação de Jesus, a Bíblia não é só um livro, ela até se apresenta a nós como um livro ou como uma coletânea, uma coleção de livros, daí vem o nome Bíblia, mas são revelações do Espírito Santo de Deus a homens desta terra que revelam Jesus. Todos os textos, todas as passagens, todos os fatos apontam para Jesus, revelam Jesus e nos levam a Jesus. E todo texto bíblico, todo versículo é um decreto eterno de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Criador, Ele é o Senhor absoluto e Ele declarou algumas coisas. Ele emitiu decretos. E um desses decretos está em João capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele pagou o preço do nosso pecado, nos libertou da escravidão do pecado. Não devemos mais ao diabo. Então somos livres, estamos livres para decidir entregar nossa vida a Ele, viver com Ele. E essa decisão de um discípulo verdadeiro, não apenas de um crente, de um evangélico, de um religioso, mas de alguém que decidiu ser um discípulo de Cristo. Essa decisão, ela envolve prioritariamente a autoridade da palavra, a autoridade do corpo e a autoridade da cruz. É uma decisão. Eu entrego minha vida a Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, Ele é a autoridade sobre mim. Eu entrego a minha vida para a vida do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, a igreja, é o corpo de Jesus. Eu me vinculo a esse corpo, eu agora sou membro desse corpo, membro mesmo. E se eu sou membro, eu estou debaixo da liderança e da autoridade da cabeça, assim como o nosso corpo físico. E eu também me entrego à autoridade da cruz, que é por onde passam todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, nós lemos, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos visto essas três instâncias no nosso gráfico do tabernáculo. Ele é o caminho que está lá no átrio. Ele é a verdade que está na vida diária do corpo de Cristo, no discipulado. E Ele é a vida que está na revelação da eternidade, das coisas esplendorosas, sublimes de Deus, nosso Pai, na intimidade do altar, na intimidade do relacionamento em adoração com Deus, que também anuncia o que Ele fez ontem na cruz do Calvário e salvou o meu espírito, o que Ele faz hoje no dia a dia salvando a minha alma e o que ainda acontecerá lá na frente quando nós receberemos corpos glorificados, Ele vai nos restaurar completamente para a vida eterna. Ontem, hoje e eternamente.
São 3 instâncias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 7. São 3 instâncias do tempo. E nós vamos vendo isso nessa lição para a gente exaltar a Jesus. O objetivo nem é a gente aprender, porque alguém vai poder dizer, principalmente os crentes mais velhos, eu já sei isso. Mas, na verdade, nós não estamos repassando o que a gente sabe. Nós estamos alimentando o nosso espírito com as verdades acerca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do seu corpo. E as 3 instâncias do tempo, ontem, ele salvou o nosso espírito. E quando nós cremos no que Jesus fez na cruz do Calvário, nós recebemos o seu perdão, nossas dívidas são pagas, nós nascemos de novo para a eternidade com Deus. Isso aconteceu na cruz do Calvário ontem. Eternamente, lá na frente, nós teremos um corpo novo, um corpo glorificado, esse corpo que morreu quando Adão e Eva pecaram. E todos os dias, mesmo a criancinha recém-nascida, ela expressa no seu corpo físico a morte. Vai envelhecendo. E se você já não é tão criança assim, se você já está lá pelos 40, pelos 50, se você já está lá pelos 70, você tem completa convicção de que esse corpo vai se deteriorando. Nós vamos receber um corpo novo, glorificado na eternidade, quando nós formos ressuscitados com Cristo Jesus para a eternidade. Isso acontecerá lá na frente. É Jesus o mesmo eternamente, salvando eternamente. E ele também é o mesmo hoje. E a dimensão do hoje no nosso gráfico diz respeito à nossa alma, diz respeito à harmonia, diz respeito à vida do corpo de Cristo, aos ministérios, ao discipulado, à vivência da comunhão e dos vínculos na igreja local, que trata com a nossa alma, com as nossas angústias, com os nossos temperamentos, com as nossas ações, nossas reações, o nosso dia a dia. Jesus é quem nos salva. E o nome Jesus, você sabe disso, expressa e declara, Ele salva. Jesus, ou Yeshua, significa Ele salva, o Salvador. Por que nós estamos reunidos? Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos alcançou. E é possível que alguém esteja assistindo esse vídeo, ou assistindo, ou participando da sua célula, do seu pequeno grupo, que ainda não tem essa certeza da salvação. Jesus salva. É possível que alguém tenha certeza da salvação, mas está atribulado com qualquer coisa, muito simples ou muito complexa da nossa vida terrena, das nossas emoções. Jesus salva. Ele salva, por isso nós precisamos invocá-lo continuamente para sermos salvos. Ele tem o poder de salvar a nossa alma no hoje, e esse é o processo da santificação. Jesus nos salva quando nós nos vinculamos ao corpo de Cristo, hoje, dia a dia, e Ele trabalha a nossa alma, trabalha as nossas emoções, trabalha as nossas vontades, trabalha as nossas decisões. Ele é a palavra, Jesus é o verbo vivo. Por isso, eu e você precisamos estar debaixo da autoridade da palavra, porque a palavra, a Bíblia Sagrada, é a revelação de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia, não na expressão física de livro, mas na expressão do seu conteúdo espiritual, a Bíblia não é um livro, é uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E se eu me submeto à autoridade do que está escrito nos decretos eternos de Deus, a palavra, o verbo vivo, eu estou me submetendo à autoridade de Jesus, como discípulo de Jesus. Por isso ele disse, se você não largar tudo, se você não tomar a sua cruz, se você não me obedecer, você não pode ser meu discípulo. A palavra é o verbo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando eu me vinculo, quando eu priorizo a vida da igreja local, eu me relacionar com os irmãos, eu cultuar a Deus com os meus irmãos, eu servir a Deus com meus irmãos, eu servir com meus irmãos às pessoas, aos demais da sociedade, eu estou debaixo da autoridade do corpo. A nossa tendência hoje, mais do que nunca, é a independência.
Então, cada crente, cada membro tem sua independência. Ele entra, ele sai quando ele quer, como ele faz o que ele acha, o que ele pensa, ele discute. Mas, na verdade, há a necessidade de uma harmonia, de submissão uns aos outros, aos líderes, a Jesus Cristo, à palavra, na vivência do corpo de Cristo. Aí eu e você vamos ter um entendimento. Minha agenda pessoal não é mais importante do que o corpo de Cristo. Minhas prioridades, meus desejos, minhas ocupações não são mais importantes do que a vida no corpo de Cristo. O culto, os encontros, o discipulado, o servir, o evangelismo, o estar juntos, prioritariamente, como corpo de Cristo. Essa é a autoridade do corpo sobre nós. E quando eu me submeto à autoridade do corpo, eu estou me submetendo a Jesus. Estamos vendo que Jesus, ele é o átrio, ele é o santo lugar, ele é o santíssimo lugar. Eu posso bagunçar o meu átrio e viver só coisas esquisitas dentro do átrio que eu trouxe para essa dimensão do corpo, e isso não ser Jesus. Mas se eu quiser, eu posso viver intensamente Jesus na minha dimensão física, nas atividades diárias. Como eu também viverei Jesus nessa vida do corpo, que é a dimensão do santo lugar, onde minha alma, minha vida, meu temperamento, meu caráter vão sendo trabalhados e eu vou me tornando cada dia mais semelhante a Ele. Então eu posso entrar no Santo dos Santos, porque Ele é a palavra, Ele é o corpo, eu me submeto à palavra, eu me submeto ao corpo, e Ele tem um padrão, um estilo de vida, a cruz. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É imprescindível que eu e você tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de renúncia, de esvaziar de nós mesmos, de nos esvaziarmos de tudo aquilo que é o mundo que vai colocando, a nossa própria alma vai colocando, até a morte, e morte de cruz, a autoridade da cruz, o caminho de toda conquista, de toda vitória verdadeira, vinda de Jesus, toda vitória verdadeira vinda de Jesus, o caminho é um só, a cruz, renúncia. Por isso que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. É uma coerência de um padrão, de um estilo de vida de Jesus. Então, se você, como discípulo, se eu, como discípulo, estou assim, pondo a banca e eu quero do meu jeito e faço do meu jeito, e eu vou decidir e eu me guardando, me protegendo, e a minha posição de quem governa, de quem manda, está resguardada, então eu não estou na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é alguém que se esvaziou, se fez na forma de servo para morrer e morrer a morte de cruz, de renúncia. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se eu morri com Cristo, então eu também vivo ressuscitado com Cristo para sempre. Nessa dimensão terrena, desfrutando de tudo que é o governo dele sobre mim, mas também na dimensão eterna, com Cristo, com o Pai, com Deus para sempre. Algumas perguntas que nós temos aqui sobre o que cada discípulo tem aprendido com essa lição. O que Jesus representa para você? Quem é Jesus na sua vida? Na prática do seu dia a dia, semanal, no trabalho, na escola, na vida da igreja, Jesus é o centro ou ele é só um possível provedor? Jesus é o centro do amor, do serviço, da nossa agenda, dos nossos recursos, dos nossos desejos, ou ele é apenas o que nos ajuda a viver bem? Estamos estudando sobre Jesus. Jesus é o Salvador.
E Ele me salva de mim mesmo, Ele me salva da minha alma, Ele me salva das heranças, Ele me salva do meu temperamento, Ele me salva no dia a dia quando eu estou debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade do corpo e debaixo da autoridade da cruz. Estamos nos reunindo em células, em pequenos grupos, para nos tornarmos realmente discípulos de Jesus, cada dia mais semelhantes a Ele.